Ele vai dar ensinamentos para muitos reis, vai converter muitas princesas e rainhas, e vai dar ensinamentos para crianças. E ao mesmo tempo ele cria um grupo monástico de bhikshus, de monges que acompanha ele. Ele dá um ensinamento para esses monges, dá ensinamento para os bodhisattvas também. Então ele dá várias classes de ensinamento. E dá os ensinamentos Vajrayana ainda para as pessoas que não vão fazer propriamente uma vida religiosa, mas se movem em meio ao mundo, né? E sobre como gerar lucidez em meio ao mundo. Então esse é o ponto, assim, né? Aí o Buda atinge essa capacidade de reconhecimento da natureza ilimitada de todas as coisas e dá os ensinamentos do Prajnaparamita no Pico dos Abutres, que é a essência da visão transcendente da realidade em meio à aparência comum. Então é isso que nós estamos lembrando hoje, né? Então hoje seria o dia da iluminação do Buda, lua cheia da iluminação do Buda. Hoje é o dia que se comemora isso. Então a gente precisa relembrar essas coisas. Então, se alguém tem alguma pergunta, muito bem-vindo. Indra é o deus da guerra no panteão hindu. No contexto, o Indra ele emanou o pombo e o abutre, que propuseram para o Buda essa questão. O Buda propôs que ele ia cuidar o pombo, porque o pombo estava exausto e perseguido pelo abutre. Então, com isso, ficou evidente essa situação de como que os abutres vivem, né, e como que os pombos também querem escapar. Então, um tem o direito de escapar e o outro tem o direito de perseguir. E assim a vida se mantém com essas contradições. E quando ele tenta intervir e proteger um, o equilíbrio se quebra. Ele não consegue simplesmente evitar que o pombo morra sem causar mal para o outro. Então traz essa visão, assim, né? Por que ele aceita os 5 guardas como discípulo e não aceita o Channa? Eu não sei também. Não sei qual é a... Também sobre o Channa, aparentemente não tem nenhuma menção posterior. Nem o Channa, nem o Kantaka. E o Channa era super fiel a ele, né? Isso eu não entendo também. Mas, por exemplo, o filho dele, o Rahula, tem o tempo que o Siddhartha volta para casa. Então esse é um tempo interessante, assim, porque a Sangha cresce, o Buda se torna conhecido, e ele é reverenciado pelas pessoas, assim. Aí tem um momento em que o rei sente que está envelhecendo, e o rei aspira ver o filho novamente. Então ele pega um emissário de confiança e manda em direção ao Buda para convidá-lo para vir ao palácio. E o emissário vai até lá. Quando vê o Buda, o emissário faz prostrações e não diz nada e pede para ficar com o Buda. Aí fica. Aí o rei manda vários desses emissários. Todos eles ficam como alunos do Buda. Aí ele pega um velho amigo dele, pessoa de toda a confiança, e manda e pede: por favor, peça para o Buda vir. Aí o emissário vai lá, faz prostrações para o Buda e fica também. Só que ele fica, mas guarda esse pedido.
Aí quando vem a primavera, quando ressurge a primavera, esse emissário diz: agora os campos estão perfumados e seguros, floridos. O seu pai está velho, vá até lá. Aí o Buda entende que esse é o pedido do próprio pai. Aí ele pensa: eu vou. Aí ele vai caminhando em direção ao palácio, né? Aí se conta que quando ele chega na cidade Kapilavastu, né, onde vivia o pai, ele vai mendigar. Ele mendiga na cidade onde ele seria o rei. E o pai fica escandalizado, né? Aí ele explica: se eu abandonar a mendicância, a sanga termina. A sanga se sustenta pela mendicância. Então esse é um ponto super importante. A mendicância no budismo, né? Super importante. E aí ele encontra o pai, encontra a madrasta, que enfim era a mãe dele, encontra o filho. E com o tempo todos eles vão se convertendo e se conectando ao budismo, né? Aí tem essa passagem muito emocionante, que é a passagem onde a mãe e a esposa, quer dizer, a mãe seria a madrasta, né? A madrasta e a esposa pedem para o Buda criar uma ordem feminina, criar um mosteiro feminino, uma ordem, uma sanga feminina. Elas viajam a pé até o Buda, chegam com o corpo lascado, chegam assim, numa condição difícil, pedem para o Buda e o Buda nega. Então várias vezes o Buda nega isso, né? Mas o Ananda, que já era o principal aluno do Buda, que era primo também, o Ananda, ele se comove, ele insiste com o Buda para o Buda aceitar isso, né? Aí o Buda concorda. Ele concorda e diz: em função desse aspecto, a sanga budista vai durar menos tempo. Então ele faz essa observação assim, né? Então surge essa ordem feminina. Aí na sequência tem outras passagens também assim, ligadas à família do Buda, porque cada pessoa da família do Buda que chega junto dele, ele dá o ensinamento sobre as 4 novas verdades, nobre caminho de 8 passos, e toma os votos dele de ordenação. E as pessoas então vão todas virando sanga. E os pais ficam muito chocados, porque eles pertencem a famílias tradicionais que dependem dos filhos para a sequência dos ensinamentos, a manutenção das propriedades e disso, né? E aí surge um pedido. Um dos pais desses primos do Buda que terminam indo para a sanga, o pai do Nanda, que enfim é o pai do Ananda também, e ele fica muito incomodado que os filhos estão todos sendo convertidos, né? São primos do Buda, estão todos sendo convertidos. Ele fica incomodado e pede para o Buda fazer o voto de só aceitar os votos